Olá, meus amigos, bem-vindos aqui novamente ao canal Futebol em Revista, tudo bem com vocês? Então, dando sequência a essas nossas visões de torcedor, não é? Hoje eu vou dar minha visão sobre algo que eu acho muito importante e é uma discussão que vem acontecendo nos últimos anos, que é a venda do mando de campo, não é isso? E que gera essa discussão, né, entre os analistas de TV, entre todo mundo, né? Então, vamos lá. A questão de vender o mando de campo eu vejo assim como muitas vezes é uma necessidade do clube ganhar dinheiro, não é? De faturar mais, uma oportunidade que se apresenta, uma oportunidade financeira. E os analistas de televisão e de rádio da mídia, os analistas da mídia no geral, eles dizem que há um prejuízo técnico, não é? Para o campeonato, com essa venda de mando de campo. Mas eu acho que o prejuízo, meus amigos, é outro, não é? Diferente dessa questão técnica. Porque se nós formos analisar, estes clubes do Sudeste, principalmente são os que mais vendem mando de campo, né, do Rio de Janeiro e São Paulo, esses clubes têm jogadores experientes, que já jogaram na Europa, que já jogaram tudo que é tipo de estádio, tudo que é tipo de pressão, então para eles tanto faz jogar no Maracanã, ou no Morumbi, ou no estádio pequeno, eles vão lá e vão jogar. Todo jogo que for contra um time grande do Sudeste, vai ser um jogo difícil, seja em qualquer cancha. Então, eu não vejo por aí esse prejuízo técnico. São jogadores que não são suscetíveis à pressão de torcidas. São jogadores muito experientes. Eu acho que uma das vantagens que esse clube grande tem, esse clube do Sudeste, é que onde ele for jogar, não vai ser aquele torcedor do seu estado. Vai ser aquele torcedor que vai lá no estádio para tirar fotos para postar em redes sociais, para tirar o selfie. Não é? Porque não é o torcedor raiz do dia a dia que vai a todos os jogos. Ele está esperando aquele jogo, vai ser um jogo especial do ano, para ver aquele time que ele simpatiza, que talvez nesse ano não vai mais naquela cidade. Né? Claro que tem muitos jogos que ocorrem em Brasília hoje. Né? É um estádio que se presta muito para isso. Né? Afinal, Brasília é gente de todos os estados do Brasil. Né? Eu peguei o exemplo do jogo Flamengo-Criciúma do último dia 20 de julho de 2024, que foi em Brasília. Claro que poderia ser, como eu digo, contra qualquer clube do Sudeste, mas eu peguei esse exemplo, que foi um exemplo mais palpável, que mais me chamou a atenção. E naturalmente que quem vendeu esse mando de campo foi o Flamengo, não foi o Criciúma, mas vamos supor que fosse o Criciúma, não é? Então esse jogo, ele ocasionou esse lance que os senhores podem ver aí, onde no caso foi jogada uma bola no campo e houve esse lance e o árbitro incontinente marcou esse pênalti. Claro que esse lance foi um pênalti inusitado, não é? E depois de eu assistir ao guru da arbitragem da Sport TV, comentando com aquele malabarismo que ele faz, que parece que ele está analisando o Código Penal brasileiro, com seus artigos, os seus parágrafos, ou então a Bíblia Sagrada, não é? E aí, depois disso, ele chega à conclusão, depois desse malabarismo, que foi pênalti, que realmente foi pênalti. Né? A conclusão que ele chegou foi essa. Bom, eu fui depois procurar outras opiniões de outros árbitros. Então eu fui ao site da ESPN. Então eu cheguei nessa página que mostra aí a matéria sobre o pênalti inédito, né? Que deu vitória ao Flamengo. Aí o lance. E o que diz a regra? De acordo com o Manual de Regras do Futebol, a marcação do pênalti é correta. Um tiro livre direto, falta em um termo mais usado, será concedido se um jogador cometer algumas infrações. Entre elas, arremessar um objeto na direção da bola de um adversário ou de um membro da equipe de arbitragem. E isso aí é o que o árbitro fez, né? Só que diz aqui embaixo, no entanto, o árbitro também tinha a possibilidade de paralisar o jogo caso entendesse que a segunda bola estivesse interferindo no andamento da partida. Neste cenário, até mesmo o VAR poderia chamar caso entendesse que o lance
deveria ser revisado, não é isso? Isso aí é a segunda opção que o árbitro teve, mas ele não fez. Embora, como o amigo pode ver aí, essa bola tenha sido jogada para dentro do campo por um torcedor do Flamengo, que é aquela questão que nós estávamos falando, que é um torcedor que estava lá brincando, né? Ele parece não ter compromisso com o time, com a campanha do time, com a punição que talvez o clube fosse ter, não é? E aqui está o lance, meus amigos, a bola ainda está se movimentando, a bola jogada pelo torcedor ainda está se movimentando, como o amigo pode ver. Então, nesse exato momento aí, que o árbitro deveria ter parado o lance, porque esta segunda bola, ela estava atrapalhando tanto o jogador do Flamengo como o jogador do Criciúma, não é? Porque assim, quem poderia adivinhar de quem seria o prejuízo? Seria para o zagueiro do Criciúma ou seria para o jogador, o atacante do Flamengo? Ninguém poderia imaginar de quem seria o prejuízo, né? O juiz não poderia adivinhar, mas ele, incontinente, marcou o pênalti. Então, meus amigos, eu chego à questão do real prejuízo que eu vejo. Um amigo, imagine comigo se esse jogo fosse no estádio Heriberto Rios, o estádio do Criciúma, modelo alçapão, né? Aquele estádio raiz, lotado. Para começar, jamais o torcedor do Criciúma jogaria uma bola dessa maneira dentro do campo, na grande área, porque ele sabe do prejuízo que poderia ser para o seu time, não é? Jamais ele faria isso. E então, outra questão que eu vejo muito mais importante, e eu não vou aqui pregar violência contra quem quer que seja, mas veja um amigo, o árbitro lá em Criciúma não seria um campo neutro, ele teria que sair do estádio, teria que ir para o hotel, sair do hotel para ir embora. Então, nesse ambiente de pressão, eu pergunto aos amigos, será que nesse lance o árbitro tomaria essa decisão tão fortemente? Ou ele iria no VAR para pensar duas vezes, pelo menos? Não é? Será que eu marco? Será que eu deveria ter paralisado o lance? Eu acho, no meu modo de ver, que sendo no estádio do Criciúma, ele iria parar o lance. Eu já deveria ter parado o lance ali, como nós mostramos. Né? Então esse é o real prejuízo que eu vejo. O árbitro, no caso, nesse caso aí, em Brasília, quer dizer, o árbitro estava muito tranquilo. Ali não tem nem a pressão da torcida do Flamengo real, né? É um torcedor diferente do Flamengo. E a torcida do Criciúma ali era mínima, né? Não sei nem se era 10% do público que estava ali, né? Então, pro árbitro ficou muito confortável marcar esse pênalti, ninguém disse nada. Então, ficou muito confortável, né? Então é isso, meus amigos, é esse prejuízo que eu vejo das arbitragens, né? Dessa pressão, dessa atmosfera diferente, porque passa a ser quase um jogo de festa. Essa é a minha visão de torcedor. É onde eu acho, realmente, o maior prejuízo é esse, das arbitragens, da pressão sobre a arbitragem. Tá certo? Então, meu amigo, muito obrigado pelo seu tempo, um grande abraço e até a próxima.